11 horas e 16 minutos, a gente está de volta agora com o TV Mar News. E você vê aí na sua telinha imagens, né? Exatamente do momento em que está havendo no Palácio do Governo o lançamento da Escola de Turismo que acontece nesse momento aqui no nosso estado, né? Mais uma ferramenta para fomentar o turismo aqui no estado de Alagoas, que, repito, gente, é uma das principais atividades econômicas aqui do nosso estado. E olha, gente, mais cedo, a nossa equipe, né, Derlan Araújo, que está presente aí acompanhando todo esse evento, ele conseguiu falar com o governador Paulo Dantas e a gente vê agora o trechinho dessa reportagem. Quero parabenizar a secretária de Turismo, Bárbara Braga, por estruturar um projeto tão importante para esse setor que é fundamental para o nosso crescimento econômico e social aqui em Alagoas. A Escola do Turismo, ela tem como objetivo central capacitar e formar pessoas para trabalhar na área do turismo. Formar os jovens que estão em busca do seu primeiro emprego, formar quem está desempregado também e procurando emprego. O trade turístico nos fala que nos próximos 2 anos precisarão de 50 mil empregos no setor do turismo. E nós estamos tomando essa iniciativa, dando os primeiros passos para quando o setor precisar, o estado de Alagoas falar para o setor que tem todas as pessoas capacitadas em áreas que eles precisam para trabalhar nesse setor. Agora nós vamos ter a condição de formar 11 mil pessoas, um investimento de 4 milhões de reais. Nós vamos iniciar agora no governo trabalhando em Delmiro Gouveia, vai ser a primeira etapa lá no município de Piranhas. E essa parceria é uma parceria com o Senac, com o Sindicato dos Hotéis, com o Sebrae também, né? Nós estamos buscando parceiros sérios, responsáveis, que têm know-how em formação e capacitação. E nós estamos aqui muito felizes porque nós entendemos que esse setor ele será determinante para nós promovermos mais igualdade social e para nós vermos o nosso estado avançar economicamente. Governador, parabéns pela iniciativa, falando exatamente dessa qualificação da mão de obra no momento em que o turismo de Alagoas acaba sendo referência internacional, por favor. Com certeza, parabenizar a nossa querida secretária Bárbara também, porque ela conseguiu, junto à TAP, o 3º voo semanal de Lisboa para Maceió. O turismo internacional, ele tem um papel muito importante para o desenvolvimento do nosso estado. E nós estamos investindo em promoção, conversando com todos que fazem o turismo. A Bárbara esteve agora em São Paulo com um evento muito importante, tratando de questões estruturantes, com parceiros importantes que têm condição de divulgar as nossas potencialidades, as nossas belezas, a nossa cultura, a nossa história. E nós vamos levar esses cursos de capacitação para as 7 regiões do turismo. Nós vamos alcançar 28 municípios no estado de Alagoas e a segunda etapa vai ser aqui nas grotas de Maceió. Nós vamos entrar nas grotas, conversar com as pessoas. Nós já estamos fazendo Vida Nova nas Grotas, que é um sucesso. Melhorando a infraestrutura, construindo casas para as pessoas, reformando casas. E agora nós vamos dizer para essas pessoas das grotas que nós queremos capacitá-lo, nós queremos formá-lo para que ele tenha o seu emprego, garanta a sua renda e crie bem a sua família. E olha, a gente ouviu também a secretária de Turismo, Bárbara Braga. Vamos ver o que ela disse.
Toda a nossa mídia, nas nossas redes sociais, no nosso site do Turismo Alagoas, nós estamos dispondo o número para contato, e-mail do SENAC e do Sindicato dos Hotéis, que nesse início, trarão 36 cursos de hospitalidade, de gastronomia, da hotelaria, de gestão das políticas públicas, e as inscrições podem ser feitas diretamente com essas entidades. Lembrando que a nossa primeira etapa de inscrições presenciais vai ser agora na sexta-feira, no município de Piranhas, durante a realização do primeiro evento do Governo Trabalhando. Após, seguiremos marcando uma data aqui para fazer as inscrições presenciais na região da Grande Maceió, onde seguiremos para etapas nas 7 regiões turísticas, Caatinga, Agreste, Costa dos Corais, Caminho das Águas, em que a gente possa fazer uma primeira etapa presencial em todas essas regiões. Essa questão das 11 mil vagas iniciais é a primeira etapa da realização de um grande programa de capacitação. Na verdade, é o maior programa de capacitação já existente no governo do estado de Alagoas para capacitar e qualificar prestadores de serviços turísticos, e nós estamos muito felizes em cumprir com essa demanda, com essa promessa e também com grande apelo do trade turístico, considerando que cada vez mais que Alagoas se consolida no turismo nacional e internacional, mais cresce a demanda de mão de obra qualificada aqui no estado. Obrigado. Que coisa boa, né, gente? E olha só, a Petrobras, a gente continua falando sobre coisa boa, viu? A Petrobras anunciou ontem que chegou ao fim a política de preço de paridade internacional adotada já há 6 anos. Com isso, o preço do diesel, do gás e da gasolina já, então, dão sinalização que vão baixar, né? Nas refinarias e distribuidoras, o valor já começou a cair. Falta agora só esse valor chegar nas bombas dos combustíveis para que o consumidor possa sentir esse impacto positivo também no bolso, né? Viderlan Araújo traz mais detalhes para a gente. Estamos de volta na programação da TV Mar Canal 525 para informar que a Petrobras anunciou na última terça-feira que chegou ao fim a política de preço de paridade internacional adotada há mais de 6 anos. Com isso, as primeiras quedas, pelo que já foi passado e até como promessa de campanha ano passado do atual presidente do país, Luiz Inácio Lula da Silva, deve provocar uma redução no valor do litro da gasolina em todos os postos do país, que deve girar em torno, essa é a estimativa, de aproximadamente 40 centavos. O botijão de gás também deve passar por uma redução que deve girar em torno de R$ 8,97. Essas mudanças são provocadas também pela taxação de preço, que era baseada diante do fluxo econômico internacional. Esta situação que nós estamos trazendo ainda não traz impactos significativos, pelo menos hoje. Estamos aqui numa quarta-feira em Alagoas para poder falar sobre as questões das mudanças de preço. Nesse posto, por exemplo, o valor da gasolina comum está com o preço do litro a R$ 5,59. O etanol comum R$ 4,54 e a baixa também para o chamado gás, né? Que acaba sendo uma alternativa, principalmente para os motoristas de aplicativo, também deve passar por redução. A prática do preço médio da gasolina aqui em Alagoas deve cair para R$ 5,27, tendo em vista que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis aferiu o preço médio do combustível em R$ 5,67. Aqui está R$ 5,59. Antes do aumento, esse trabalho acabava sendo também muito importante com o botijão de gás de cozinha, que deve ficar em torno de R$ 92,06. É a primeira vez desde outubro de 2021 ao qual o valor do preço do botijão de gás vai ficar abaixo dos R$ 100, o que é outro ganho nessa gestão do presidente Lula, já abaixando o valor do botijão de gás para uma casa de R$ 90, o gás que já passou de R$ 100 aqui no Brasil e que deixou muitas famílias aderindo a programas sociais para poder ter direito realmente àquele chamado Vale Gás. Na ocasião, o diesel, o litro deve cair de R$ 6,01 para R$ 5,57. Nessas questões que nós estamos trazendo mudanças aqui na programação da TV Mar, traz também a questão do valor marginal para a Petrobras, que considera as melhores condições obtidas pela companhia para a produção, importação e exportação. Segundo a Petrobras, esse modelo vai permitir ainda que ela seja mais competitiva em cada mercado e a região, aplicando valores alinhados às especialidades locais. A taxação baseada no valor internacional, principalmente no litro do combustível, quando se fala realmente direto da fonte para o país,
passará por uma redução agora diante dessa quebra da política de preços dos combustíveis em todo o país. Isso é muito importante para a sociedade. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 525 na NET Claro. Importante mesmo, viu? Com o fim, né, dessa paridade, com a redução dos combustíveis, do preço também do gás, a gente percebe que isso impacta toda a vida da população, né? Afinal de contas, tudo depende do combustível para chegar às casas, para ser processado, enfim. A gente vai entender agora melhor como isso vai impactar e de que forma essa política se dará, agora recebendo especialista aqui no assunto, a economista Luciana Caetano, que já se encontra aqui com a gente. Muito obrigada, Luciana, pela tua participação aqui no nosso programa. Quando a gente fala sobre o fim da paridade de preços internacional, foram 6 anos aí, afinal de contas, a gente vendo, infelizmente, uma alta em cima da outra, né? Eu queria que você explicasse para a gente de que forma isso vai impactar diretamente no bolso do consumidor. Bolso esse, né, que a gente vê aí, para subir o preço, geralmente se anuncia pela manhã, à tarde, a gente já vê os preços altos nos postos de combustíveis. Agora, para baixar, demora, né? Impressionante. Bom dia para você. Pois é, bom dia, Purlane. É um prazer estar aqui de volta e debater com você esse tema para esclarecer melhor para quem está nos acompanhando de casa. O impacto que isso vai ter na vida da população, de um modo geral, é que a gente vai ter uma redução de imediato já no preço desses 3 itens, diesel, gasolina e o gás de cozinha, e isso, de um certo modo, dá uma aliviada no custo da cesta básica, né? Não só pela possibilidade, inclusive, de ajuste, de atualização também em tarifas de transporte, ou então a possibilidade de que elas não sejam reajustadas, fiquem mais altas até o final do ano, mas também, principalmente para quem abastece diariamente, uma redução aí em torno de 8%, 12% nas distribuidoras, mas muito provavelmente vai ser um pouco menos, a espera-se que fique em torno de 8%, 8,5%, o que as pessoas vão perceber nas bombas, que é aí uma diferença de 40% para a gasolina e 44% para o diesel. Mas o que é mais importante é que, além da redução do preço da gasolina em si, a redução desses 3 itens, principalmente do diesel, ele tem um efeito sobre todas as cadeias produtivas dos grandes setores, indústria, comércio, considerando que grande parte da produção nacional ela é transportada entre estados. Então, de um certo modo, isso também tende a ter repercussão sobre o preço de outros bens e serviços que são transacionados no país. E essa redução do preço do combustível, ele também tende a ter impacto no índice de inflação e, com isso, abrindo possibilidade de redução da taxa de juros, que é o principal mecanismo que é utilizado hoje para controle da inflação. Então, à medida que o governo usa outros mecanismos de controle da inflação, reduzindo principalmente a inflação de custo, então, obviamente que a gente tem possibilidade de, a partir disso, ter uma redução da taxa de juros e, a partir dela, possibilidade também de alavancar novos investimentos, considerando que quanto mais alta a taxa de juros, menos estimulados os empresários se sentem a aumentar o volume de investimento. E quando você altera o nível de investimento, é possível que isso também tenha uma repercussão positiva sobre a geração de emprego no país. Pois é, importante o que você cita, né, que essa política de preços, ela vai também impactar diretamente na inflação, vai fazer a inflação cair, que é de fato o que a gente vê, é o grande monstro, né, para a economia, para o bolso do consumidor também, né? E é importante acrescentar que, junto com essa alteração na política de preço dos combustíveis, alterando, portanto, o preço de paridade, abrindo mão do preço de paridade de importação, incorporando na composição do preço o custo do Brasil, que é muito competitivo no mercado internacional, mas uma possível reserva para fazer investimentos no próprio setor. Mas é importante também colocar que está na agenda do governo a reestatização de refinarias, o que dá mais controle, mais autonomia do Estado e maior regulação sobre o preço do combustível, principalmente numa perspectiva, que é o que se tem, de nós termos autonomia na extração e no refino do petróleo. A partir do momento que o Brasil não depender mais da importação desses produtos, a gente fica menos refém ainda da cotação desse produto no mercado internacional. Não que ele não deva ser levado em consideração, mas ele passa a ter um peso menor nessa equação que define o preço final. Eu acho que essa é uma meta do governo que já está, de um certo modo, sendo anunciada. Claro que não é um processo fácil,
reverter um processo de privatização, como já aconteceu, mas também está na agenda do governo a reestatização da Eletrobras, e se o governo conseguir ter maior controle sobre as fontes energéticas, consequentemente a gente tem também maior controle sobre o índice de inflação, o que é muito importante, principalmente para os assalariados, porque o salário, mesmo de quem ganha um salário mínimo, ele fica congelado ao longo de um ano e os preços vão subindo ano a ano. Então, se o governo consegue ter mais controle sobre a inflação, ele também consegue manter o poder aquisitivo dessas camadas de baixa renda por mais tempo, o que é muito importante. Agora, Luciana, muito bom para os assalariados, muito bom para a população, mas tem acionista que não está feliz com essa mudança, com essa alteração de preços, né? É possível a Petrobras manter a competitividade também, mesmo com essa política? Sim, desde que o governo tenha uma programação de reinvestimentos no setor, isso está posto, de modo que, inclusive, a gente ganha autonomia. Então, tanto é que os preços das ações da Petrobras, elas não caíram, pelo contrário, o que significa que os acionistas apostam não só no governo, mas no que está sendo apresentado como proposta de gestão da estatal. A Petrobras vem tendo lucros extraordinários porque a gente vinha mantendo preços muito acima do custo de produção. E isso, de um certo modo, significou durante muitos anos uma transferência de massa salarial para os acionistas sob forma de lucros, o que era muito injusto. O que está se propondo agora é um preço mais justo, mas que não comprometa a capacidade de reinvestimentos da instituição, que possa assegurar a rentabilidade dos acionistas, mas que também não inviabilize o andamento da economia, considerando que uma elevação do preço do combustível tem repercussão sobre todas as cadeias produtivas, com encarecimento, com a elevação do custo de produção. Muito bem, a gente aproveita, né, já que você está aqui, para a gente falar também sobre outros temas no tocante da economia aqui do nosso país. A taxa Selic ainda é uma taxa que continua bastante alta e o controle dela também tem sido muito debatido nesse ramo da economia, né? Porque não adianta baixar a taxa Selic se não controlar a inflação. Explica para a gente como é que fica essa situação. A taxa Selic hoje no Brasil, o modelo neoliberal traz como proposta de principal instrumento de controle da inflação o uso da taxa de juros, ou seja, à medida que você tem um crescimento da inflação, normalmente eleva-se a taxa de juros como forma de desestimular a demanda. Só que isso é um equívoco quando a inflação não é de demanda. A taxa de juros ela só é um instrumento eficiente de controle inflacionário quando a inflação é de demanda, porque à medida que você aumenta a taxa de juros, você desestimula o consumo. O que a gente precisa fazer no caso do Brasil, para que a gente tenha maior controle sobre a inflação, seria a gente fazer uma reforma agrária que diminuísse o grau de concentração fundiária e de modo que a gente pudesse ampliar a produção da agricultura familiar, por exemplo, a gente diminuir as monoculturas que são utilizadas apenas para exportação, por exemplo. Então, a gente incentivar setores que sejam estruturas de concorrência perfeita e não oligopolistas, que é o que acontece hoje no Brasil. A gente tem um domínio muito grande de oligopólios que tem um controle sobre oferta e, consequentemente, sobre preço e tem uma resistência muito grande à redução de preço. A gente precisa de mercados mais competitivos. O controle da inflação, portanto, ela não se resolve apenas com a elevação da taxa de juros. Tanto é que a taxa de inflação no Brasil é quase uma coisa endêmica. Por quê? Porque é uma inflação estrutural que se alimenta de muitas fontes. E o governo precisa de um exercício político muito grande para conseguir coordenar esse conjunto de ações de modo a ter maior controle sobre ela. Mas, sem sombra de dúvida, se o governo conseguir emplacar acelerar a reforma agrária no Brasil e a gente conseguir também ter mais controle sobre as fontes energéticas, reestatizando empresas que foram privatizadas nos últimos anos, penso que já é um passo importante para a gente ter mais estabilidade na inflação e o governo ter mais controle sobre ela. E a volta da autonomia do governo sobre o Banco Central, isso é importante também? É imprescindível, considerando que o conjunto de políticas macroeconômicas estabilizadoras, elas dependem dessa capacidade do governo de
lidar com todas as variáveis, e a taxa de juros é uma delas, a política monetária é uma delas. Então, a autonomia do Banco Central, de um certo modo, tira do governo federal uma política importante de estabilização, que é a política monetária. A gente fica aí com a política fiscal e com a política de renda, com a política cambial e de relações externas, mas é importante que o Brasil, que o governo federal retome essa autonomia no controle da política monetária, porque do contrário, você fica com uma parte das políticas de estabilização comprometida dentro do governo. Eu acho que essa é uma meta que o Congresso Nacional precisa discutir e reverter o que foi feito recentemente. Só para a gente encerrar, a gente retoma a história aqui sobre o preço dos combustíveis. Quanto que a gente consegue perceber já esse impacto nas bombas? Olha, a partir de hoje, o preço já está saindo das refinarias com valor atualizado. No entanto, o que alguns postos de gasolina podem argumentar é de que a atualização desses valores dependa dos estoques, né, que alguns postos de gasolina ainda têm. A menos que o governo tenha pulso para definir um prazo para que esses preços sejam atualizados e sejam atualizados na medida certa, porque é uma tendência muito grande alguns não fazerem a redução completa do que está sendo repassado pelas refinarias. Mas a gente espera que até a próxima segunda-feira a gente já possa estar vendo nos postos de gasolina esses preços atualizados, com a diferença aí de aproximadamente 40% para a gasolina, o que daria algo em torno de R$ 3,20, R$ 3,30 ou R$ 5,20, R$ 5,30 por litro, pelo menos se isso for cumprido como está sendo previsto pela Petrobras hoje. Muito bem, né? A gente agora aguardar, né? Como eu disse no início da nossa conversa, para aumentar não é considerado, infelizmente, o que tem em estoque. Se anuncia de manhã, à tarde a gente já percebe aumento nos postos, né? E torcer para que o governo tenha pulso para fazer isso valer de fato nas bombas, né? Pois é verdade. Muito obrigada pela tua participação mais uma vez. Vamos. E a gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo ainda mais informações.